Este é um vídeo para agregar mais valor e vamos aqui juntos meditar. A palavra de Deus em Apocalipse 19 diz assim: a queda da Babilônia, alegria e triunfo dos céus. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz, grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e o poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os juízes, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E houve como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vinda as bodas do Cordeiro, e já sua esposa e se aprontou. E lhes foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não façais tal, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vitórias de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, assim será. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre, e ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha em nome de Cristo que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, e os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele regenera com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E nas vestes e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com a voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vindem e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem a guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos à espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Oh my God!
assim será o final terrível, a queda da Babilônia e o triunfo dos céus. Você que é cristão, você que acredita na palavra de Deus, você que é crente, faria isso sentido para ti? Após a leitura, tem alguns pontos que me chamam muita atenção aqui, pontos esses que eu vou refletir, né? Eu vou dar o meu parecer, aquilo que eu acho e que faz muito sentido. Bom, aqui no Apocalipse 19, vou marcar primeiro o segundo versículo que diz assim: porque os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem é essa tal grande prostituta? Quem foi que corrompeu a terra? Quem foi que corrompeu os homens, os servos de Deus? E hoje em dia é muito comum, tanto servos, pessoas, o nosso caráter está fragilizado. É muito normal tu um dia veres uma pessoa 100% sã, boa de caráter, e amanhã você não encontrar nada de caráter naquela pessoa, ou seja, encontrar uma pessoa totalmente diferente daquilo que você conheceu, daquilo que a essência, a pessoa, os homens em si, né? Nós estamos a perder a essência, né? Estamos a perder aquela parte, o caráter, o fundamento, o princípio, a gênese do primeiro amor. É assim, a palavra correta tinha que ser essa. Nós acabamos perdendo o primeiro amor, aquela nossa sensibilidade. O reino dos céus claramente está assemelhado ao coração, que nem como se fosse de uma criança, né? Então, as crianças normalmente são inocentes. Então, essa inocência, nós já estamos a caminhar para um nível, num extremo, em que realmente nós estamos a deixar que essa prostituta, eu acredito que a prostituta se refere aqui às coisas do mundo, né? Tipo, o que nós deixamos nos baratear, o que nós deixamos que o nosso caráter deixa de pesar menos. Vamos falar dos pecados, assim eu posso dizer. Pode ser exatamente o adultério, é um pecado. A própria prostituição em si, né? O romantismo fora do seu cônjuge, né? O tal adultério. A roubalheira também, isso pode se chamar como se fosse uma prostituição. Você deixou de manter a sua pureza para poder se vender, ou para aceitar uma corrupção, para se submeter a um certo tipo de prática que não convém ou que não agrada a Deus, né? Entre outras formas da prostituição. E isso, nós vamos ver que isso acaba nos corrompendo e por final é como se nós estivéssemos a viver e acabamos sendo vingados pelas nossas próprias ações. Qual outro ponto aqui que me chama mais atenção? Aqui em 20 diz assim: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo do lago ardente. E mais adiante diz assim: foram mortas com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de comer as suas carnes. Vamos só aqui perceber uma coisa: o final será de muita guerra e muita batalha. E nós já estamos a começar a ver isso. Questões políticas, questões sociais. Já estamos a chegar àquele tempo que realmente os irmãos estão contra os irmãos, os amigos contra amigos, a família, familiar. E isso está sendo já muito frequente. Hoje em dia, as coisas más já começam a ser normais, né? Não posso dizer que são boas porque não são. As coisas erradas já começam a parecer que são coisas também normais. Já estamos a conviver num tempo em que você fazer maldade ou não fazer, até pior quando você tenta corrigir alguém que está fazendo maldade. Aí você se torna uma pessoa que julga, você se torna alguém que gosta de se meter na vida do outro, alguém que fala demais do que deve. Não sei se estão a perceber. Vamos só aqui tentar perceber de novo essa palavra quando diz que
e a besta foi presa, e com ela os falsos profetas. Por que a besta e os falsos profetas não são colocadas todas no mesmo nicho? A besta nós já sabemos, né, que representa um dos maiores deuses, se considera como fosse o segundo. E por que os falsos profetas? Falsos profetas porque são esses homens que se dizem ser homens de Deus, né? E que carregam a palavra. De alguma maneira elas têm o conhecimento da verdade, mas não explicam com clareza às outras pessoas, não ajudam, tratam a palavra de Deus, carregam o dom de Deus que lhes foi dado para fins, benefícios próprios. Logo, automaticamente, tem um tratamento diferente. Então é muito perigoso quando se tem o conhecimento da palavra, da vida, da verdade, não se pratica, não se vive, não se ajuda. Então é basicamente uma questão que é relevante para se ter em conta. Há um interesse nisso, em poder consumir, absorver, pegar na palavra de Deus, guardar no coração, e go. E assim caminhar. Então, os tempos estão sim difíceis, mas a palavra de Deus aqui nos mostra que um dia sim os seus vão triunfar. E você está pronto para quando esse dia chegar? Será que nós triunfaremos junto com Deus? Triunfaremos junto com Jesus? Nos assentaremos ao lado no seu trono? Bom, essa é uma luta diária para mim, para você, para todos nós. Eu gostaria que todos nós pudéssemos um dia ter um tempo com Deus, estar ao lado de Deus e provar, né, da boa e perfeita vontade na qual a palavra de Deus ensina-nos. Então é isso aí, que Deus te ama e possa te abençoar muito. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.